Olá, apaixonados pelo terror. Tudo bem com vocês? Vocês divulgam suas fotos no Instagram todos os dias? São daqueles que tiram foto de pratos de comida e vitrines de lojas? Em casos mais narcisistas, postam selfies o dia todo? Bom, vamos ver se você vai continuar querendo ser famoso com muitos perseguidores nessa rede social após assistir este vídeo. Porta dos Pesadelos apresenta 7 histórias de terror com usuários do Instagram. História 1. O encontro marcado no direct. Tenho certeza de que a maioria de vocês usa o Instagram nos dias de hoje, quer tenha um grande número de seguidores ou nenhum. É algo que a maioria da sociedade utiliza. Aparentemente, o aplicativo tem mais de 1 bilhão de usuários ativos, o que eu acho incrível. Eu tinha cerca de 500 seguidores na época em que isso aconteceu. Eu moro em Pouso Alegre, uma cidade pequena que fica no sul de Minas Gerais, então acho que é bastante para as pessoas ao nosso redor. Não conhecemos muitas pessoas fora dos nossos distritos. Uma noite, assistindo a um filme, meu celular vibrava. Dizia que uma garota chamada Luana Mardegan começou a me seguir no Instagram. Abri o Instagram para conferir o perfil dela, e ela era essa loira realmente linda com cerca de 5.000 seguidores. Ela tinha cerca de 50 fotos, todas espaçadas realisticamente em termos de datas de postagem. Geralmente, quando eu recebo seguidores assim, eu verifico para garantir que sejam realmente legítimos. Ela tinha cerca de 1.000 curtidas por foto e vários comentários de caras que, eu presumo, ela nem conhecia, deixando corações e emojis babando, e tudo mais. Então, juro que, enquanto eu estava percorrendo sua página, antes mesmo de segui-la de volta, ela me mandou uma mensagem. Ela disse: "Oi, sinceramente, não faço muito isso, mas achei você realmente gato, para ser honesta. E, sem parecer metida, eu estou bastante em forma, e já me disseram que sou muito gostosa. Até algumas garotas já me mandaram mensagens querendo me conhecer. Então, eu a segui de volta e mandei a ela a mesma coisa, dizendo que também a achava gostosa. Então, começamos a ter uma conversa bastante longa, mas estava indo muito bem. Falamos sobre fitness e sobre nosso trabalho, e foi ótimo. Ela me deu o seu número, e rapidamente começamos a planejar um encontro para a noite seguinte, que era uma sexta-feira. Concordamos em nos encontrar em um bar popular chamado Costela no Bafo para tomar algumas bebidas e comer a melhor costela do sul de Minas. Na sexta-feira à noite eu me preparei para esse primeiro encontro. Nunca tinha ido a um encontro direto de uma mensagem no Instagram, mas essa garota era realmente linda. Dirigi até o Costela no Bafo e sentei no meu carro no estacionamento, aguardando a ligação ou mensagem dela para me avisar que ela estava lá. Logo ela mandou uma mensagem, mas não para me avisar que estava lá. Ela disse que o carro dela quebrou, e ela precisava de uma carona. Tive que reler algumas vezes para ter certeza de que estava lendo corretamente. Tentei ligar para ela, mas ela não atendeu. Ela me mandou uma mensagem descrevendo sua localização. Não respondi imediatamente. Olhei mais uma vez para o perfil dela no Instagram, e era definitivamente real. Ela tinha amigos marcados em suas fotos, comentando em suas fotos, então eu sabia que não estava sendo enganado. Respondi dizendo que estava a caminho, e lá fui eu. Dirigi pelas estradas tranquilas em direção ao local que ela descreveu. Cheguei lá, mas era um local estranho para o carro dela ter quebrado. Vi um carro parado ao lado da estrada próximo à mata. Na verdade, havia mata dos dois lados dessa estrada. O capô do carro estava aberto, então tinha que ser ela. Tentei ligar, mas não tinha sinal aqui. Estacionei meu carro do outro lado da estrada e desci. Enquanto eu caminhava até o carro dela, que era um Uno prata, percebi que não conseguia ver dentro dele de jeito nenhum. Os vidros estavam completamente escuros com insulfio G5. Bati levemente na janela e esperei. Ninguém abriu a porta, então contornei até a frente, só para ver se ela havia tentado fazer algum trabalho no motor. Até onde eu podia ver, ela não tinha feito nada. Estava perdendo a paciência. Mandei uma mensagem dizendo: "Onde você está?" "Estou prestes a ir embora." Enquanto eu voltava para o lado do carro,
percebi que a janela do lado do motorista agora estava aberta. Eu sabia com certeza que estavam todas fechadas um minuto atrás. Chamei o nome de Luana, sabendo que alguém tinha que estar no carro. Andei para um pouco mais perto para dar uma olhada dentro do Uno. Uma mão estendeu para fora da janela, sinalizando para eu me aproximar com o dedo indicador. Senti meu estômago afundar, percebendo que era definitivamente uma mão masculina. Disse a ele com a voz trêmula: "Saia daqui", enquanto corria de volta para o meu carro. Acelerei e fiz a primeira curva à direita que pude. Devido aos meus olhares constantes no retrovisor, eventualmente avistei um carro com as luzes apagadas me seguindo. Pensei em fazer o mesmo. Desliguei as luzes do meu carro e comecei a fazer o maior número de curvas possível, e consegui despistar o carro. Quando cheguei em casa, o perfil já tinha me bloqueado, mas descobri em uma data posterior que o perfil era de fato real, mas que as fotos da garota foram invadidas por um cara assustador e eu não fui a única vítima de alguma estratégia que ele tinha, de usar o perfil de Luana Mardegan para atrair homens e roubá-los. Alguns amigos até questionaram se a tal da Luana não teria alguma participação nesses crimes, pois a conta era real e muito ativa. Eu apenas espero que todos os outros tenham conseguido fugir a tempo como eu. História 2. O seguidor da Kombi Preta. Eu tenho uma conta no Instagram com 1.100 seguidores. Eu a tinha configurada como pública para que qualquer pessoa pudesse entrar na minha página, olhar minhas fotos, curtir e comentar nelas. Então, muitas vezes, eu recebia pessoas que não conhecia curtindo e comentando, mas uma pessoa se destacou das demais. Lembro-me do primeiro comentário dele em uma das minhas fotos. Era uma foto na praia com um dos meus amigos, então eu estava usando um maiô. Eu tinha cerca de 11 comentários, mas um deles era de alguém que eu não conhecia, eram 3 emojis de chamas. Cliquei no perfil do homem, e ele tinha 3 fotos, 80 seguidores e estava seguindo mais de 100 pessoas, incluindo eu. Todas as 3 fotos dele eram selfies, o que não parecia certo, considerando que ele aparentava ter entre 40 e 50 anos. Não me importei, pois era esperado que isso acontecesse em certa medida. Entretanto, depois dessa foto, ele começou a comentar em todas as novas fotos que eu postava. Um comentário dizia apenas "quente". Este foi um pouco mais assustador, honestamente. 2 dias depois de postar minha próxima foto, ele não comentou dessa vez e, em vez disso, ele me mandou uma mensagem direta. Dizia: "Oi, só queria dizer que você é linda, mesmo que eu tenha uns 30 anos a mais que você, haha." Eu respondi: "Haha, obrigada", o que me surpreendeu, pois a maioria das pessoas teria ignorado. Ele continuou dizendo que mataria para conhecer uma garota como eu. Respondi 10 minutos depois com obrigada, esperando que ele não dissesse mais nada, mas ele me respondeu com "talvez um dia eu te conheça, haha." Não respondi a essa. Achava tudo sobre o cara estranho, mas não o bloqueei. Pensei: por que me livrar de um seguidor grátis e curtidas? Não ouvi mais falar dele até eu postar uma nova foto. Dessa vez, era uma foto minha com minha irmã Carol na frente de nossa casa. O homem comentou rapidamente na foto dizendo que eu e minha irmã éramos tão fofas. Agora estava ficando demais para mim, então eu removi o comentário e o bloqueei. Mais tarde naquele dia, Carol e eu estávamos sozinhas em casa. Eu estava no banheiro fazendo as unhas, me preparando para sair, quando percebi um carro que não reconhecia estacionado em frente à casa pela janela. Mas só conseguia ver a parte da frente, o resto do carro estava coberto pela vegetação que separa nosso quintal da casa dos vizinhos. Os faróis se apagaram, mas eu não vi ninguém sair do carro. Notei isso apenas porque estamos em uma rua sem saída, então não há tráfego de passagem. Fechei a cortina porque estava totalmente visível. Minha irmã estava no quarto dela com o laptop quando chegou a hora de eu sair. Não me dei ao trabalho de me despedir, geralmente apenas nos mandamos mensagens que estamos saindo mesmo. Fui para o meu carro, olhando para o carro misterioso, que se revelou ser um Kombi preta. Os vidros escuros, junto com a escuridão da noite, tornavam impossível ver dentro. Entrei no meu carro, fiz uma manobra de 3 pontos e dirigi até a rua principal mais próxima. Fui a um encontro social na casa de um amigo.
Não chamaria de festa, mas houve um bom tanto de bebida. Eu parei um pouco cedo porque sabia que precisava dirigir, mas ainda assim admito, e não apoio esse tipo de comportamento, estava um pouco tonta ao dirigir para casa. Era apenas uma viagem de 5 minutos, no entanto ao chegar em casa a primeira coisa que notei foi a Kombi preta ainda estacionado na frente. Eu precisava saber quem era o dono daquele carro. Passei por ele lentamente, mas ainda não conseguia ver dentro. Estacionei e mandei mensagens para alguns amigos que cheguei em casa em segurança antes de sair e caminhar até minha casa. Eu estava observando aquele carro estacionado na frente o tempo todo até a porta da frente, onde deixei cair as chaves, momento em que, por algum motivo, estava com medo demais de me curvar e procurá-las. Em vez disso, toquei a campainha umas 5 vezes para que minha irmã atendesse rapidamente. No entanto, ela nunca atendeu a porta, então fui obrigada a me ajoelhar e procurar as chaves. Elas haviam caído no capacho. Abri a porta e entrei rapidamente, dando uma última olhada na Kombi antes de fechar a porta. Já passava da meia-noite, mas minha irmã geralmente ainda estava acordada, então subi as escadas tonta, mas silenciosamente, em direção ao corredor e, estranhamente, a porta dela estava aberta, mas as luzes estavam apagadas. Talvez ela tenha saído pela primeira vez. Fui sorrateiramente até o quarto dela e meu coração deu um salto quando minha mente tentou entender o som fraco que eu estava ouvindo. Levei um tempo para perceber que era um sussurro. O sussurro da minha irmã vinha do armário, que estava entreaberto, e eu a vi com os olhos espiando pela fresta. Ela estava visivelmente abalada e parecia estar chorando. Ajoelhei-me ao lado dela e abri completamente o armário, sussurrando: "O que está acontecendo?" Ela não disse nada, apenas continuou apontando para os lábios, pedindo para eu ficar quieta. Puxei o braço dela para tirá-la do armário, e quando ela saiu, empurrei o armário suavemente. Isso revelou o quarto dela novamente, assim como alguém claramente visível, no centro direto do quarto da minha irmã. Não sei se ele estava de frente para nós ou não, mas isso não importava porque ambos gritamos quando saímos correndo juntas. Senti as vibrações do homem pesando perto de nós. Fomos direto para o carro, e consegui trancar as portas sem nenhum segundo a perder. Quando ele percebeu que estava trancado, começou a bater na janela com o ombro, enquanto minha irmã gritava, tornando a situação pior. Apesar da intensidade da situação, ainda consegui fazer a conexão. Era o mesmo homem que me perseguia no Instagram. Tive que fazer uma manobra de 3 pontos, mas o tempo todo eu estava buzinando para chamar o máximo de atenção possível dos vizinhos. Acho que funcionou, porque ele entrou no carro dele, que acabou sendo a Kombi preta, e também fez uma manobra de 3 pontos. No início, pensamos que ele estava vindo em nossa direção, mas, em vez disso, ele acelerou passando por nós e virou em outra rua, nunca mais sendo visto. Naquele ponto, apenas viramos e voltamos para casa. Liguei para nossos pais e, em seguida, para a polícia. A polícia conseguiu descobrir como o homem entrou através de uma janela no andar de cima. Ele subiu por uma escada até o todo e se impulsionou para a janela. Eu contei à polícia sobre como ele me perseguia no Instagram e deve ter de alguma forma descoberto meu endereço quando postei minha foto mais recente com minha irmã, que incluía o número da casa. Eu tentei ajudar, dando o nome de usuário do Instagram dele, mas, quando fui à seção de contas bloqueadas, estava vazia. Isso significava que o homem já havia deletado o Instagram. Portanto, mesmo que haja uma maneira de o Instagram rastrear usuários excluídos, não importava porque eu não me lembrava do nome de usuário do homem. Eu odeio dizer isso, mas não havia nada que a polícia pudesse fazer, e eu sabia disso. Desde então, configurei meu Instagram como privado e realmente só aceito pedidos de pessoas que conheço. Agora, também estou muito mais paranoica e cautelosa ao postar fotos reveladoras e marcá-las com a localização. Se você tem esse costume, pare agora. História 3, mais um perseguidor. Encontrei algo recentemente que tem me assustado muito, mas antes de entrar na minha descoberta, deixe-me contar um pouco sobre a história que torna a descoberta ainda mais perturbadora. Nas últimas semanas, em várias ocasiões, enquanto tentava dormir na minha cama ou fazendo algo no meu quarto com a luz acesa à noite, ouvia um único toque leve e audível na minha janela.
Mal quero chamar isso de toque, porque nenhum dos sons realmente se assemelhava a um toque intencional. Parecia mais algo sendo raspado ou pressionado acidentalmente contra o vidro. A princípio, pensei que fossem apenas insetos batendo na janela, mas à medida que o mesmo som continuava acontecendo pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, comecei a ficar assustada. Então contei ao meu pai, e ele, é claro, disse que não era nada, provavelmente apenas insetos, como eu pensei inicialmente. Então, nada aconteceu por algumas noites, mas depois recebi uma mensagem de um amigo, na verdade, não um amigo, apenas um cara com quem costumava ter aula e que, de alguma forma, conseguiu meu número. Ele disse: "Ei, não sei se você se lembra de mim, costumávamos ter aula juntos. Só queria te contar sobre isso, esbarrei nisso por acidente, e se você não souber disso, é bastante perturbador." Em seguida, ele adicionou um link ao final da mensagem, e eu cliquei nele, direcionando-me para uma página no Instagram. A página tinha o título JP não oficial, essas eram minhas iniciais, mas isso não foi a primeira coisa que notei. A primeira coisa que notei foi a foto do perfil, que era eu, e então as 45 fotos carregadas naquela conta eram todas de mim. Elas não eram fotos que eu tirei, eram todas fotos espontâneas, algumas de mim na praia, algumas de mim sentada no meu carro, mas as mais recentes ficaram ainda mais estranhas. Algumas eram de mim no meu quintal, e as piores eram as mais recentes. Fotos de mim no meu quarto tiradas do lado de fora da minha janela. Algumas de mim sentada na minha cama fazendo lição de casa, ou mandando mensagens, e outras de mim em pé, inclusive uma de mim de calcinha. Eu me senti mal, com vontade de chorar e vomitar. Todas as fotos tinham pelo menos 2 ou 3 likes. Algumas tinham comentários, mas não eram comentários apontando o quão errado aquilo era. Havia comentários encorajando, dizendo coisas como vai fundo, ou quente, ou o que eu faria se conseguisse pegar ela. As legendas nas fotos eram todas coisas como o amor da minha vida, ou ela foi à praia hoje, ou eu só gosto de observá-la. Minha boca estava tremendo enquanto uma lágrima rolava pelo meu rosto. Eu estava tão perturbada que nem consigo descrever as emoções que estava sentindo. E então houve um som novamente na janela, o som do arranhar acidental ou do toque, e então cliquei. Tudo fez sentido agora, quando juntei as peças. Simplesmente surtei, perdi o controle e gritei mais alto do que jamais tinha gritado antes. Meu pai veio correndo com os braços abertos para me abraçar e perguntou o que estava errado. Mostrei a ele a página no Instagram e expliquei os toques na janela. Bem, explicar foi um exagero. Eu estava um caos e mal conseguia falar claramente. A expressão do meu pai foi de gentil para horrorizada e depois para indignada. Ele correu para fora gritando, fazendo um escândalo para os vizinhos, procurando o perseguidor. Depois, voltou para dentro e chamou a polícia. Eu dei à polícia o nome de usuário do Instagram e pedi que rastreassem o quanto antes. As autoridades solicitaram isso ao Instagram, mas quando receberam, a conta já tinha sido deletada. Não importava, pois o Instagram ainda conseguiu recuperar as informações e rastreou o uso até um antigo iPod Touch. Infelizmente, o dispositivo não era rastreável, estava desligado ou destruído, ou com o Wi-Fi desativado permanentemente. Meu pai viu como eu estava assustada e planeja nos mudar da casa nesse mês. Felizmente não houveram novos sons, mas eu também me certifiquei de manter todas as minhas cortinas fechadas 24 horas por dia e sempre me certificar de que não estou sendo seguida ao sair de casa. Tudo o que consigo pensar em dizer a todos é manter o Instagram privado e sempre estar alerta aos seus seguidores. História 4. A visita da Miranda. Eu não fui para a faculdade, então conhecer garotas e socializar em geral não foi tão fácil para mim quanto para os jovens que foram para faculdades de festas e universidades prestigiadas. No meu primeiro ano, eu fiquei entediado rapidamente, pois meu grupo de amigos diminuiu bastante. Conhecer pessoas em uma faculdade basicamente de computadores era quase impossível, a menos que você participasse de clubes ou esportes. Então, minha principal forma de conhecer garotas, pelo menos, era o Tinder, o Facebook ou o Instagram. Um dia, recebi um pedido de seguir de uma garota muito atraente chamada Miranda. Eu pude perceber que ela era atraente apenas pela foto de perfil. Eu pedi para segui-la de volta e, quando ela aceitou instantaneamente meu pedido, comecei a olhar suas fotos para garantir que não fosse um perfil falso. Parecia ser um perfil real, ela tinha cerca de 5.000 seguidores, seguia apenas algumas centenas de pessoas, e todas as suas fotos tinham muitos likes e comentários. Então, ela me mandou uma mensagem direta, e meu rosto se iluminou. Ela mandou uma mensagem dizendo que me encontrou no Tinder e achou que eu era fofo. Sim, eu tinha meu nome de usuário do Instagram na bio do Tinder na época.
ela também tinha fotos postadas de mais de um ano atrás, então tudo conferiu no meu radar de perfis falsos. Conversamos nas mensagens diretas por alguns dias. Quando ela postou uma nova foto, eu curti e comentei, como ela me pediu. Eu apenas coloquei alguns emojis de fogo. Ela gostou, é claro. Eu verifiquei alguns dos outros comentários, eles também eram de caras elogiando-a de todas as formas. Claramente, eu não era o único cara conversando com ela, ou pelo menos tentando. Bem, uma noite, iniciamos uma conversa novamente, ainda nas mensagens diretas. Eu disse a ela que estava sozinho em casa naquela noite e decidi arriscar e convidá-la. Ela parecia bastante receptiva. Eu apenas tentei manter isso o mais descontraído possível. Eu dei a ela meu endereço apenas para perguntar quanto tempo de carro seria. Ela disse 10 minutos. Em seguida, eu confirmei se ela estava vindo ou não, e ela respondeu que sim, que viria. Então, ela me perguntou minha idade, e eu disse 18. Ela respondeu que tinha 20, mas isso entrou em conflito com algo que eu me lembrava. Ela respondeu a um dos muitos outros homens comentando em uma de suas postagens. O comentário dele era algo como: caramba, garota, quantos anos você tem? E ela respondeu 25. O cara para quem ela estava respondendo era algum careca que parecia estar na casa dos 40 anos. Isso me deixou desconfiado. Comecei a analisar as pessoas que estavam comentando em nossas postagens um pouco mais e percebi que eram todos homens. Não havia amigas mulheres dela comentando coisas de apoio, como você veria em basicamente qualquer outra conta de uma garota no Instagram. E a maioria dos comentários parecia ser apenas de caras mais velhos e estranhos dizendo quão sexy ela era. Em seguida, procurei por qualquer foto dela com outras garotas, talvez algumas amigas marcadas em uma foto, mas não havia. As garotas não estavam marcadas, e não havia comentários de nenhuma das garotas nas fotos. Isso estava começando a gritar perfil falso, então eu bloqueei a conta. Não demorou muito depois de falar com ela, em 10 minutos, comecei a receber mensagens de 3 contas aleatórias. Todas tinham fotos de perfil, mas todas tinham menos de 50 seguidores. Todas pareciam falsas e me ameaçavam sobre como eu não deveria ter feito isso. Eu cedi e respondi a uma delas, e imediatamente, a conta respondeu pedindo para desbloquear a Miranda. Eu bloqueei essa conta também e fui apagar todas as minhas mensagens diretas recentes para aquela conta da Miranda, especificamente aquela com meu endereço. Considerei-me sortudo por não ter dado à conta meu número de telefone ou qualquer outra informação. Também configurei meu perfil do Instagram como privado após esse episódio. No final, acabei tentando chamar mais alguém para vir aproveitar que eu estava sozinho em casa, mas, eventualmente, desisti e fui dormir. Tenho dificuldades para dormir e essa noite não foi uma exceção. Depois de, eu diria, pelo menos 1h30 tentando dormir, ouvi barulhos do lado de fora na sala de estar. Agora, isso era em fevereiro, então estava muito quente lá fora e o ar-condicionado estava ligado no máximo, então sempre havia sons de tic-tac e clique-claque de todos os ares condicionado de parede. Mas alguns ruídos pareciam um pouco diferentes, mais altos. Eu não fui verificar, e enquanto cada clique-claque pela casa me fazia olhar para o meu quarto escuro, garantindo que ninguém estivesse lá, eventualmente, de alguma forma, adormeci. Mas não por muito tempo. Acordei e ainda estava escuro no quarto. Eu sabia que algo me acordou, como quando às vezes você ouve um som enquanto dorme e há um atraso antes de acordar alguns segundos depois. Bem, foi isso que aconteceu aqui. Sentei na cama, o clique do ar-condicionado ainda enchendo o quarto. Olhei para o canto mais distante do meu quarto e, a princípio, não acreditei no que estava vendo. Olhei mais de perto e pude ver melhor. Havia uma pessoa no canto do quarto, e eu juro que podia ver o rosto dele sorrindo. Eu estava tão assustado naquele momento que levantei da cama incapaz de gritar, corri para fora descalço e toquei a campainha do vizinho 1 milhão de vezes. Enquanto estava lá, basicamente, falei para eles que alguém estava na casa e usei o telefone deles para ligar para a polícia. Quando a polícia revistou a casa toda, não encontraram ninguém. A porta dos fundos e a porta lateral estavam trancadas, assim como a maioria das janelas. A única possibilidade de alguém entrar seria por uma das janelas do quintal, que foi deixada destrancada. Os policiais me confortaram, dizendo que poderia ter sido apenas uma alucinação, o que aprendi através de pesquisa pode acontecer nos momentos após acordar para algumas pessoas que dormem sozinhas em casa. O resto da noite foi a coisa mais ansiosa que já fiz depois disso, mas nunca saberei ao certo se o que vi foi realmente apenas uma alucinação ou se, Deus nos livre, quem estava administrando aquela conta da Miranda estava na minha casa.
Alguns dias após esse incidente, a conta foi deletada pelo usuário ou removida pelo Instagram. Não existe mais. História 5. É da sua conta. O Instagram é o meu aplicativo favorito para passar o tempo. Eu passo uma boa parte do meu tempo livre navegando nele. Já recebi minha cota justa de mensagens estranhas, mas aprendi a ignorá-las. Então, quando recebi uma notificação do Instagram de que uma conta aleatória solicitou me mandar mensagem, não dei muita importância. No entanto, abri a mensagem por curiosidade. A mensagem continha um link para outro perfil do Instagram chamado Sempre Perfeitais, com um Z. Cliquei no link e abri uma página com várias fotos de garotas, como garotas jovens, aparentemente variando de 13 a 20 anos. Continuando a rolar pela conta, percebi um fato perturbador: todas as fotos pareciam ter sido tiradas secretamente. Uma garota estava no ônibus escolar, outra sentada em um banco de parque, uma foi tirada de trás de uma moita de uma garota caminhando na calçada, e outra era de um grupo de garotas em um campus universitário. Esperando encontrar comentários pervertidos nas postagens, tudo o que encontrei foram comentários positivos, como "continue assim" e "legal". Também havia alguns comentários com números aleatórios, como 500 e só isso, e cada conta que comentava parecia ser uma conta de spam, sem fotos de perfil e sem seguidores. Era uma conta estranha e assustadora, então a denunciei e enviei o link para minha amiga Alison Dubois. Depois, fui tocar a minha vida. Eu estava na escola quando tudo isso aconteceu, então não pude dar muita atenção a isso inicialmente. Só depois da escola, quando cheguei em casa, que a Alison finalmente respondeu, dizendo: "Meu Deus, quem fez isso? É loucura." Eu respondi: "Eu sei, é tão assustador." Ela parecia mais preocupada e chocada do que eu esperava. Ela respondeu dizendo que eu precisava relatar isso imediatamente à polícia. Eu repliquei: "Por que eu? Não é exatamente meu problema." Ela respondeu com nada além de pontos de interrogação misturados com pontos de exclamação. Então eu disse: "Por que você está surtando?" Ela disse: "Por que você não se importa com alguém postando fotos suas no Instagram?" Meu coração afundou. Eu corri imediatamente para clicar no link novamente e ver o perfil. Desta vez, havia 2 novas fotos carregadas na página, uma de uma garota no banco do passageiro de um SUV e outra de mim a caminho de casa, tirada de dentro de um carro estacionado na beira da estrada. Lembrei-me de ter visto aquele carro e de ter percebido alguém dentro dele. Isso parecia surreal. Liguei para a Alison imediatamente, surtando. Eu disse a ela que, a princípio, não entendia e expliquei como uma conta aleatória me enviou o link. Ali disse para eu denunciar ao Instagram e à polícia. Eu disse a ela que já tinha denunciado ao Instagram e pedi a ela para fazer o mesmo. Fiquei trancada no meu quarto conversando com a Alison por pelo menos 1 hora, pois estava sozinha em casa. Na próxima vez que atualizei a página do Instagram, apareceu a mensagem: "Esta página não existe." Meu primeiro pensamento foi: ok, ela me bloqueou, então pedi a Alison para atualizar também, e apareceu a mesma mensagem para ela. Ambos usamos nossas contas para confirmar que foi removida e foi. A conta não aparecia mais. Ainda não sei se foi removida pelo Instagram ou se o criador da conta a desativou. Também não faço ideia do significado daqueles números nos comentários. De qualquer maneira, parecia ser uma grande armadilha, e estou com medo de saber mais detalhes sobre o que estava acontecendo com aquela página do Instagram. História 6. Stalker no metrô. Essa situação aconteceu no meu primeiro ano do ensino médio. Eu tinha 15 anos e morava longe da escola, o que resultava em eu pegar transporte público de ida e volta. Meu Instagram era público na época, e eu realmente não me importava muito com quem me seguia, o que, retrospectivamente, sendo um adolescente, deveria ter me importado. Minha página era bastante padrão, eu aparecia na maioria das minhas postagens, posando sozinho ou com alguns amigos na maior parte do tempo. Eu também postava muitas coisas no meu story. Aqueles que não sabem permitem que os usuários compartilhem fotos e vídeos em sua história por 24 horas. Nessas histórias, às vezes eu incluía uma foto minha esperando pelo ônibus ou no metrô, com música tocando ao fundo. Lembro-me de postar algo assim um dia e aleatoriamente verificar quem visualizou minhas histórias. Eu tinha cerca de 100 visualizações, a maioria de pessoas que eu conhecia.
uma conta em particular chamou a atenção. A foto do perfil mostrava um homem de meia-idade desconhecido. A selfie foi tirada em um ângulo estranho, como aquelas selfies clichês de pais. Ele havia visto todas as minhas histórias postadas. Eu não dei muita importância e continuei o meu dia. Horas depois, quando estava prestes a dormir, por volta das 2 da manhã, recebi notificações de que o mesmo homem havia solicitado me mandar mensagem, me seguiu e curtiu todas as minhas postagens. Eu tinha cerca de 12 postagens, então não foi uma quantidade louca de notificações. Abri a mensagem direta dele, que dizia apenas oi com um rostinho sorridente. Eu achei isso muito estranho, então não respondi e verifiquei o perfil dele. O nome de usuário era Odd-san com uma série de números. Ele tinha apenas uma postagem, a selfie estranha com 2 likes. Finalmente, consegui dar uma boa olhada no rosto dele. Era pálido e careca, usando óculos de esporte escuros. Ele parecia estar vestindo uma camiseta branca rasgada. Tinha 5 seguidores e seguia cerca de 500 pessoas, a maioria delas adolescentes e jovens mulheres, além de alguns famosos. Um verdadeiro perseguidor. Eu o bloqueei, simples assim. Na manhã seguinte, desci na estação de metrô próxima à minha escola e sentei em um banco no meio da plataforma para ajustar minha mochila. Ao fazer isso, senti alguém me observando. A plataforma estava lotada, então pensei que talvez fosse apenas minha ansiedade. Levantei-me e me virei para encontrar o homem de meia-idade familiar me encarando. Seus olhos eram azuis brilhantes, afundados e caídos. Ele estava a uns bons 20 metros de mim, apenas encarando com uma expressão irritada. Senti uma forte vontade de vomitar e chorar ao mesmo tempo. Minha pele arrepiou e todo o meu corpo se encheu de medo. Tudo o que eu estava sentindo foi multiplicado por 1000 quando percebi que ele estava se aproximando lentamente de mim. Ninguém prestava atenção nele, ninguém piscava, e lembro-me de respirar rápido e pesadamente, desejando que alguém percebesse o que estava acontecendo. Me virei e caminhei rápido ao redor das pessoas, tentando me livrar dele, mas a cada passo que eu dava para trás, ele dava 2 para frente. Ele estava ficando muito mais perto de mim a cada segundo. Tudo estava acontecendo tão rápido, e eu, honestamente, não sabia se continuava correndo ou tentava chamar a atenção para ele. Esbarrei com uma mulher com uma aparência amigável nas escadas, e foi aí que decidi pela segunda opção. Disse a ela que o cara de branco estava me seguindo. Enquanto falava, ouvi minha própria voz tremer, e foi quando percebi o quanto estava com medo e em pânico. Ela notou o homem ao qual eu me referia no final das escadas, e imediatamente o confrontou. Disse a ele para parar de me seguir ou ela chamaria a polícia. Seus gritos o fizeram parar, enquanto outros começaram a prestar atenção à situação. Ela ficou em frente a mim, protegendo-me, esperando pelo próximo movimento dele. Aproveitei a oportunidade para tirar rapidamente uma foto do rosto dele, que mais tarde usei para denunciá-lo. Em minha mente, tudo o que eu pensava era que ele não faria nada com as pessoas assistindo, ele não poderia ser tão estúpido. E eu estava certa. Ele se virou e entrou no próximo trem do metrô. A mulher me acompanhou até a escola, e no caminho eu não pude deixar de pensar em como aquele homem poderia ter me encontrado. E então eu lembrei que postei uma história da estação de metrô onde desci. Essa realização sozinha fez minha pele arrepiar e me ensinou uma lição muito importante: nunca revele sua localização específica nas redes sociais públicas. Após a mulher me levar até a escola, agradeci a ela e até a abracei. Eu não sei o que teria feito se ela não tivesse intervindo. Eu não era corajosa o suficiente para dizer algo ao homem, tão congelada de medo quanto estava. Mas aquela mulher foi, e eu sou eternamente grata a ela. Espero que, se alguém estiver em uma posição semelhante, intervenha e use sua voz para ajudar. História 7. Minha conta foi clonada. A internet e as redes sociais podem ser muito perigosas, como esta experiência pessoal me exemplifica. Eu tenho uma conta no Instagram há uns 7 anos. Costumava postar muito mais quando era mais jovem, mas hoje em dia realmente não posto nada e só abro o aplicativo uma vez por dia para ver postagens dos meus amigos ou algo assim. Recentemente, perdi meu telefone,
Achei que era hora de um novo de qualquer maneira, embora tenha tentado usar o Find My iPhone, que disse que meu telefone estava a cerca de 50 km de distância. Não valia a pena para aquele telefone antigo. Seguindo em frente, um dia, não faz muito tempo, recebi uma mensagem direta de um colega da escola com quem eu não falava há anos. Na verdade, nem o seguia. Olhei quando ele me mandou uma mensagem, e era um aviso. Ele estava chamando minha atenção para o fato de que alguém estava usando minhas fotos em uma conta falsa do Instagram. Ele compartilhou o perfil em questão comigo, então dei uma olhada e percebi que ele estava certo. Havia essa conta inteira fingindo ser eu, apenas usando um nome diferente. Havia fotos que eu nunca tinha postado no Instagram antes, fotos exclusivas do meu antigo telefone. Minha cabeça estava girando, eu realmente me senti mal com isso. Imediatamente, presumi que quem encontrou meu antigo telefone de alguma forma burlou a senha. A conta tinha 50 seguidores e estava seguindo cerca de 200 pessoas. As postagens tinham entre 5 e 10 curtidas, a maioria sem comentários, mas algumas tinham comentários básicos, como um emoji de chama ou algo do tipo. Essa conta estava literalmente fingindo ser eu. Tinha uma história postada, então fui verificar e me senti ainda mais enjoado. Era um bumerangue, indo da minha casa para o meu carro repetidamente, como se estivessem mostrando ambos. Um bumerangue é basicamente um vídeo de 2 segundos que se move para frente e para trás de um ponto a outro. Isso significava que quem estava fazendo isso sabia onde eu morava e tinha qualquer outra informação que eu pudesse ter ainda no telefone. A história foi postada apenas algumas horas atrás. Imediatamente, pensei em ir para as configurações do Find My iPhone e ativar o modo perdido. Lamentei não ter feito isso assim que perdi o telefone. Agora, quando rastreei meu antigo telefone pela última vez, tive outra surpresa horrível. Dizia que a localização do meu antigo telefone estava bem fora de nossa casa, em algum lugar. Havia muito espaço entre as casas em nossa comunidade fechada, então não havia engano, a pessoa ainda estava por aí na propriedade. Ativei o modo perdido no antigo telefone e corri para chamar a atenção do meu colega de quarto, Renato. Parecia que ele já estava ocupado, pois seu husky latia para algo no quintal. Renato estava de pé perto da porta observando o cachorro. Expliquei, com o mínimo de palavras possível, porque senti que a situação era grave. Ele saiu para o quintal comigo para chamar o cachorro. Ele estava lá fora na grama latindo bastante para algo fora de vista. O cachorro mal era visível porque estava muito escuro lá fora. Fomos juntos pegar o cachorro pela coleira, e quando pegamos, vimos alguém se esgueirando pelos arbustos, correndo para a área de árvores que separava nossa casa da próxima. Foi como um momento de susto em um filme de terror. Aquela figura escura que vi correr para as árvores tinha que ser o perseguidor fingindo ser eu no Instagram, eu sabia disso. Trouxemos o cachorro para dentro e trancamos a porta. Você pode se perguntar por que não deixamos o cachorro perseguir quem quer que fosse, e é porque o cachorro de Renato é tudo na aparência, sem mordida. Ele nunca faria mal a uma mosca. Em algum momento no meio da noite, o cachorro começou a latir novamente lá embaixo, perto da porta da frente. Isso era muito incomum, então Renato e eu verificamos as janelas e depois saímos. Foi o momento mais assustador da minha vida, ficar na varanda olhando para a noite escura, sabendo que alguém estava lá fora, provavelmente nos observando. Voltamos para dentro e, pelo resto da noite, silêncio. Acredito que quem tinha meu telefone o desligou ou o quebrou após eu colocá-lo no modo perdido para evitar que fosse rastreado ainda mais. Digo isso porque ele não atualizava mais a localização. Verifiquei por toda parte na última localização conhecida, mas ele não apareceu. Depois de mandar uma mensagem para aquela conta dizendo que eu sabia quem eles eram e que estava registrando um boletim de ocorrência, a conta desapareceu apenas alguns minutos depois. Não acho que tenha sido desativada, acho que foi completamente deletada. Minha ameaça pareceu funcionar. Como eu disse, isso foi recentemente, e ainda estou muito atento ao meu redor. Essas histórias nos deixam alerta com relação a toda a exposição que as redes sociais nos proporcionam, mas ao mesmo tempo nos deixa vulneráveis a psicopatas de todas as formas.
As pessoas chegam a ponto de postar fotos em frente aos seus carros com as placas visíveis. Então pense muito bem antes de postar suas fotos e de seus filhos e jamais marque sua localização. Até o próximo vídeo e bons pesadelos.